jornal O Tempo, o portal O Tempo, tem o prazer de entrevistar o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, situação em que a gente vai falar um pouco de política, um pouco da situação administrativa do Estado também. Governador, prazer tê-lo conosco mais uma vez, mais uma entrevista. A gente queria começar pelas questões administrativas. Recentemente, o senhor anunciou um pacote de medidas administrativas que vão gerar aí uma economia de cerca de 1 bilhão aos cofres públicos, com algumas medidas como fusão de secretarias, cortes também em custeio e despesa. Por que essas medidas? Qual que é hoje a situação do Caixa do Estado? Em primeiro lugar, muito obrigado, Carla, pela oportunidade de mais uma vez dar aqui uma entrevista ao jornal O Tempo, ao site do Tempo, e eu faço com muito gosto. Bem, na realidade, o que nós sempre dissemos é que a administração pública, ela não é estática, ela é dinâmica. Ela tem de se adequar a cada realidade. Em Minas Gerais, nós sempre tivemos uma administração enxuta, uma administração caracterizada pela eficiência e até como símbolo da boa governança, reconhecida pelo Banco Mundial e outros organismos. Mas, entretanto, o que aconteceu nesse ano? Desde 2009, nós estamos vivendo um período de instabilidade econômica e financeira no Brasil e no mundo, e Minas Gerais está dentro desse contexto. O ano de 2009 foi um ano muito ruim, onde nós tivemos, inclusive, perda nominal da receita, ou seja, a receita de 2009 foi inferior à receita de 2008, coisa que nunca tinha ocorrido anteriormente. Houve uma recuperação razoável em 2010, mas os anos de 2011 e 2012 voltaram a ter a manifestação dessa crise. E nesse ano 2013, nós todos estamos acompanhando, a crise se agudizou. E as perspectivas para o próximo ano não são boas, não são animadoras. O crescimento do PIB, ele não reflete um vigor muito alto. Então, é claro que nós temos de tomar no poder público atitudes de cautela e conservadora. Por que motivo? Porque a receita do Estado, nesse ano, ela não caiu nominalmente, como nos anos que eu referi, 2009, mas ela não subiu no ritmo e na velocidade necessárias para nós fazermos frente a todas as despesas do poder público. É bom lembrar que durante os últimos mais de 10 anos, Minas Gerais teve um grande incremento de ações governamentais. Nós aumentamos muito, felizmente, a ação do Estado. Isso significa aumento do custeio, da manutenção da máquina. Então, nós tomamos a decisão exatamente para reduzir a máquina administrativa, reduzindo despesas com atividades meio. Então, se nós temos hoje tantas secretarias e podemos fundir algumas, significa que a área intermediária, os gabinetes, as assessorias técnicas, a área de apoio, protocolos, etc., podem ser fundidas e diminuídas. Isso é viável e é possível. Então, foi esse o objetivo. As finanças do Estado têm hoje uma situação de equilíbrio. Aliás, no dia seguinte ao anúncio da redução das despesas, depois de 3 meses de análise, que não é uma coisa do dia para a noite, a agência Standard & Poor's, vocês noticiaram isso muito bem, reconfirma Minas Gerais no grau máximo da governança fiscal, inclusive por escrito, declarando a boa administração das nossas finanças. Mas não existem recursos à vontade, digamos assim. Nós não temos condições de sermos perdulários, nós temos que ser econômicos. Aliás, como sempre devemos ser mesmo na gestão do recurso público. Não existem recursos abundantes, nós temos que ser criativos. Claro que nós temos uma folha de pessoal que é volumosa, nós tivemos aumentos expressivos da folha de pessoal ao longo desses últimos anos, temos um custeio que é grande e temos de prestigiar o investimento. Então, todo esse mecanismo foi feito exatamente para prestigiar investimentos, atividades finalísticas, inclusive com o grande conjunto que estamos fazendo de obras pelo Estado. O senhor acredita que fecha esse ano numa situação de déficit ou numa situação, pelo menos, de empate entre receita e despesa? Nós acreditamos que vamos continuar tendo superávit, vamos manter o nosso déficit zero, ou seja, vamos ter um equilíbrio, exatamente em razão desses cortes e da economia que estamos fazendo, e devemos fechar o ano, portanto, no equilíbrio fiscal, que é importante para nós. Minas Gerais tem equilíbrio fiscal desde 2005. Então, isso é muito positivo, porque significa, desde 2004, desculpe, significa que nós estamos com as contas em dia, inclusive para nós conseguirmos os empréstimos, para nós conseguirmos essas notas positivas das agências internacionais. Então, tudo sinaliza que vamos manter esse equilíbrio, não só nesse ano, como em especial no ano que vem. Por isso, a minha preocupação maior. O ano que vem, 2014, é o último ano do meu mandato. Então, nós temos todos aqueles critérios da lei de responsabilidade fiscal que eu tenho e vou cumprir de maneira exatamente com a exigência que está na lei.
Nesta quarta-feira, a presidente Dilma, em Minas Gerais, anunciou algumas medidas relativas ao metrô, à BR-381 e ao anel rodoviário de Belo Horizonte. Parte desses anúncios são iniciativas, obras em parceria com o governo do Estado. E ela disse que a parte do governo federal foi feita. Agora, ela aguarda as iniciativas do governo do Estado. Em relação a essas 3 obras, governador, há expectativa já de começar nesse ano a duplicação tanto da 381 como a reforma do anel e a expansão da linha 1 do metrô? Bem, na realidade nós temos nesse caso uma parceria muito adequada com o governo federal e eu sempre fico muito feliz quando a presidente da República vem a Minas e traz boas notícias aos mineiros. E aconteceu isso no caso do café, que aliás nós havíamos solicitado já há alguns meses e felizmente ela ouviu essa solicitação que é muito importante para a economia de Minas. Essas obras que a presidente reafirmou hoje são obras fundamentais para Minas. A primeira delas é talvez a obra mais emblemática em Minas Gerais, que é a questão da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Essa é uma obra federal que será executada pelo governo federal. Não há participação do Estado nessa obra, a não ser, claro, o nosso acompanhamento, a nossa reivindicação, a nossa cobrança e as licenças ambientais que já foram dadas. A licitação foi feita pelo DENIT, a notícia que nós acompanhamos é que a licitação foi bem concluída, então nós aguardamos agora o início dessas obras feitas pela esfera federal. No caso do anel rodoviário, nós temos 2 anéis, digamos assim. O velho anel, o anel já existente, que conforme a combinação que fizemos com a presidente Dilma, que está sendo cumprida, o Estado recebeu a delegação para fazer a obra. Mas para fazer a obra com recursos federais, nós tínhamos de fazer o projeto. O projeto que havia anteriormente, que o governo federal tinha recebido, até houve uma doação desse projeto, ele foi anulado, impugnado pelo Tribunal de Contas da União, considerado inadequado. Então, nós tivemos de licitar um novo projeto. Essa licitação foi feita e a empresa contratada está preparando esse projeto. É um projeto de alta complexidade. Nós não podemos fazer uma licitação e começar uma obra sem ter um bom projeto executivo. Aliás, todas as obras que o governo do Estado está realizando têm projeto executivo, que é uma garantia não só do preço, mas também do prazo. No caso do anel rodoviário, pela emergência que temos e pelos contatos que estamos fazendo com o Ministério dos Transportes e do Planejamento, nós solicitamos à empresa que está realizando o projeto que antecipe para o início do mês de janeiro do próximo ano intervenções estratégicas e emergenciais em áreas que são as mais complicadas, digamos assim, e que a empresa de consultoria pode fazê-lo. São 3 ou 4 trechos que serão realizados, portanto, já a partir de janeiro, a licitação das obras. Isso é muito positivo, é um avanço já com obras realizadas no ano que vem. Outra coisa é o grande anel chamado Rodoanel. O Rodoanel é uma obra grandiosa, é uma obra que foi combinada com o governo federal, que nós teríamos 3 partes. O chamado Rodoanel Sul, que ficaria sob responsabilidade do governo federal. O Rodoanel Leste, que ficaria sob responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. E o Rodoanel Norte, que é o maior deles, ficaria sob responsabilidade do Estado. Desde o início, nós declaramos que esse parte do Estado, o Rodoanel Norte, seria objeto de uma PPP. Assim fizemos a manifestação de interesse, que foi colocada em praça pública como uma licitação. Nós estamos recebendo os insumos e preparando agora a licitação dessa PPP, para ser feita e será pedagiada, porque é uma estrada nova que vai ser criada do nada, não existe nada, é um terreno, são terrenos sendo apropriados e construídos. Nesse meio tempo, a Prefeitura de Belo Horizonte se associou a nós, da nossa chamada unidade PPP, para também colocar em consulta o chamado Anel Leste, junto com as prefeituras de Nova Lima e Sabará. Então, esses projetos estão avançando. E, por fim, o metrô, que de fato também é uma combinação que foi feita com o governo federal. O metrô, sabemos, é uma empresa federal, é a CBTU, até esse momento ela é uma empresa federal, que ela será posteriormente estadualizada e repassada em PPP. Nesse momento nós estamos concluindo os projetos e esperamos de fato a conclusão dos projetos ainda esse ano, para termos já no ano que vem licitações para que haja, no caso do metrô, ao mesmo tempo a operação com a melhoria das linhas e a abertura das novas linhas 2 e 3. Essa licitação que o senhor citou, do anel rodoviário, a parte que cabe ao governo do Estado, sai ainda neste ano? A parte do anel rodoviário antiga, nós faremos em janeiro. E a parte do rodoanel, a PPP, nós devemos apresentar isso dentro dessa modelagem de PPP entre o final desse ano e o início do próximo ano.
Agora, governador, em relação às questões mais políticas, a gente está... Esse ano a campanha foi muito antecipada, né? Ou seja, apesar da eleição ser no ano que vem, nesse ano a gente já fala muito de eleição, todos os candidatos. O senhor vai ser candidato? Vamos conversar, assim, vai ser candidato? Bem, cara, primeiro, de fato, antecipou muito. Nós conversávamos recentemente, há alguns meses, sobre esse assunto. É interessante observar que antecipou tanto que as eleições de lá para cá também mudaram. Nós vimos que nós tivemos no Brasil um movimento de manifestações populares, um movimento político, que mudou muito o ambiente político do Brasil como um todo. Então, aquele quadro que havia até junho já é outro agora. E pode ser ainda um terceiro no ano que vem. Então, essa antecipação acaba sendo um pouco, vamos dizer, gasosa, né? Porque nós não sabemos bem o que ocorrerá no ambiente eleitoral próprio, que será no segundo semestre do próximo ano. Mas essa antecipação, a meu juízo, ela acaba que prejudica um pouco, especialmente os governos que estão no exercício, porque é uma antecipação tão grande e é uma ansiedade tão grande para resolver as coisas que a gente acaba sendo compelido muitas vezes. Não é o meu caso, até porque eu sou muito centrado, mas muitas vezes os governantes são compelidos a se descuidarem, a tomarem tempo com questões de ordem eleitoral do ano que vem, do que descuidarem da política da administração nesse momento. Eu sou muito tranquilo. Eu acho que o ano eleitoral é 2014. Eu tenho visto nos jornais muitos comentários dizendo hora que eu sou candidato, hora que eu não sou candidato. Uns afirmam com certeza absoluta que eu já declarei que não serei candidato. Eu acho que por hora é mera e absoluta especulação. Primeiro, que eu não posso ser candidato de mim mesmo. Aliás, ninguém o é. Nós somos todos integrantes de um grupo político. Aliás, o nosso grupo político em Minas Gerais é o grupo político majoritário no Estado, que vem vencendo as eleições já há mais de 10 anos. Temos maioria esmagadora na Assembleia Legislativa, a maioria da bancada federal. Estão conosco senadores da República, a maioria também dos prefeitos municipais. Então, é um grupo político muito forte. E esse grupo político, é claro, que no momento oportuno, que aliás tem esse grupo, um candidato a presidente da República, que é o senador Aécio Neves, que lidera esse nosso grupo político. E é claro que no momento oportuno, que certamente será no ano que vem, esse grupo vai se reunir e vai discutir numa composição política, conversando muito, ouvindo todos, quais são os melhores nomes para o governo do Estado. Eu não poderia me candidatar novamente, que já fui reeleito, a vice-governador e a senador, temos uma vaga. Então, a essa altura, fica muito precipitado dizer se sou candidato ou não sou candidato. Vamos ver as condições do próximo ano. Eu sou uma pessoa... Primeiro, sou servidor público do Estado e da própria União, professor da universidade, servidor da Fundação João Pinheiro. Toda a minha vida é vinculada à administração pública. Desde que eu me graduei na faculdade, entrei na Fundação, trabalhei em vários órgãos do governo estadual, do governo federal, fui secretário, depois eleito vice-governador, assumi o governo, fui reeleito governador de Estado. Então, eu acabei me tornando uma pessoa muito envolvida no dia a dia das coisas, da administração e, sempre digo, da política. Porque me permito aqui, mais uma vez, talvez pela enésima vez ou a exaustão, refutar esse artificialismo que gostam de fazer, não só em Minas, mas no Brasil, do que é técnico e do que é político. Isso não existe, porque todas as pessoas que estão em cargos políticos, tendo mandato ou não, exercem funções políticas. Isso é natural. Aliás, Aristóteles dizia que toda atividade humana ela tem natureza política. O homem é um animal político por excelência. Então, é uma questão que eu sempre coloco de maneira muito clara. Então, chegará no ano que vem, no momento oportuno, e as circunstâncias vão dizer quais serão os candidatos desse nosso grupo. E é claro, como me disse outro dia uma pessoa próxima, que no caso desse grupo nós devemos colocar em campo os nossos melhores valores. Não estou dizendo que sou eu, se é José, se é Maria, se é João, se é A, B, C ou D. Esses melhores nomes serão averiguados no momento oportuno no ano que vem. Ou seja, com a equipe ou time mais forte para nós continuarmos, e eu tenho certeza que conseguiremos, ganhando as eleições em Minas Gerais e no ano que vem, em especial, se Deus quiser, também no Brasil com o nosso senador Aécio. Agora, caso o senhor seja candidato, há a necessidade da saída, né, do cargo de desincompatibilização. Isso reduz bastante o seu tempo de trabalho ainda no governo de Minas. O senhor já trabalha pelo menos com essa hipótese?
Bem, Minas Gerais, cara, tem um governo muito planejado. Nós começamos isso com a Aécio Neves em 2003, de maneira muito precisa. É uma equipe, felizmente, muito boa, muito coesa. Nós temos equipes técnicas de altíssima qualificação. Eu não tenho nenhum temor de dizer que a equipe técnica do governo, o corpo gerencial de Minas, formado em sua grande maioria por egressos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e de outras carreiras da administração, tem uma competência extraordinária e é a melhor do Brasil. Então, o governador, sendo eu, assumindo o vice-governador ou outra pessoa, é claro que todos esses programas e projetos terão continuidade. Aliás, como tiveram quando o governador Aécio se desincompatibilizou em março de 2010 e eu assumi o governo e depois fui reeleito. Então, essa continuidade, aliás, é a comprovação de uma melhoria do nosso modo de governança e do nosso modo de gestão. Então, nós temos isso planejado de maneira muito clara. Se porventura eu vier a ser candidato e deixar o governo em abril do ano que vem, início de abril do ano que vem, é natural que esses programas, esses projetos terão plena continuidade e seguirão assim para o resto de 2014 e, volto a dizer, com a minha convicção na nossa vitória eleitoral, já que o nosso grupo é robusto, tem muito o que dizer, o que apresentar e excelentes nomes, o candidato eleito em 14 vai dar consequências, sempre, é claro, aprimorando a esses projetos a partir de 2015. Falando em continuidade, governador, o senhor receia de que alguma obra, alguma iniciativa que foi prometida, que foi planejada para essa gestão, corra o risco de não ser concluída até o final do ano que vem? Assim, qual que é o balanço assim, que o senhor já faz, qual que é a projeção que o senhor faz para o encerramento do seu mandato? É muito positiva, Carla, porque nós conseguimos, de fato, a despeito de um quadro econômico desses 4 últimos anos mais adverso que os 8 anos anteriores, isso não só em Minas, mas no Brasil como um todo, nós conseguimos um conjunto de entregas muito grande. Cumprimos a tempo e a hora os nossos compromissos internacionais para a realização dos Jogos, mantivemos as contas em dias, estamos realizando um programa imenso de estradas, o Caminhos de Minas, eu tenho viajado muito pelo interior, os recursos dessas estradas, que porventura não sejam concluídas, e também muitos não serão, porque são estradas grandes, e esses recursos são recursos vindos de operação de crédito, e por isso mesmo apartados do caso do Tesouro, então eles têm garantia de continuidade, que o dinheiro é carimbado, só pode ser utilizado para essa finalidade. Estamos construindo, se me permita aqui um parênteses, em razão até que inauguramos essa semana em Codesburgo o novo museu da Gruta do Maquiné, e pela minha vinculação à área da cultura, da ecologia e das artes, investimentos imensos nesse setor que serão todos concluídos. Então eu fico muito feliz, que eu acho que o saldo é muito bom. Nós estamos deixando a educação de Minas Gerais, o ano que vem teremos mais indicadores com a melhor posição no Brasil, isso muito nos orgulha, investimentos expressivos de novas empresas no Estado e uma melhoria muito grande. E o próprio IDH, que é o marco que nós acompanhamos, em 2000, Minas Gerais era IDH médio, em 2010 é IDH alto. E vamos continuar trabalhando para que em 2020 nós tenhamos IDH muito alto, que é o nosso objetivo, que hoje só o Distrito Federal o tem no Brasil. Governador, recentemente uma série de manifestações populares ocuparam as ruas em todas as capitais, inclusive em Belo Horizonte. São protestos genéricos que exigem melhoria em todos os setores, educação, saúde, transporte, mas especialmente transporte. Qual que é a avaliação que o senhor faz disso? Eu queria também que o senhor analisasse se isso pode ter alguma repercussão política nas eleições de 2014. Bem, as manifestações, na dimensão que aconteceram, eu acho que elas não eram esperadas por ninguém. Não é ninguém no mundo político, nem no mundo sociológico, nem no mundo da ciência política podia prever manifestações tão numerosas e tão intensas como aquela que tivemos durante o mês de junho. O que é positivo, porque demonstra a vontade de participação política do brasileiro e um reconhecimento que é de nós todos que o nosso padrão de prestação de serviços públicos ainda é muito ineficiente. Isso é um dado da realidade. A despeito das melhoras que o próprio IDH mostrou no Brasil inteiro, nos municípios de modo geral, nós ainda temos um padrão de serviços públicos ruim, pouco eficiente, especialmente face a uma carga tributária que é muito alta. Então, isso é um ponto relevante. Eu acho que nós, governantes, de todos os níveis de governo e também os parlamentares, nós temos de respeitar muito essas manifestações, que são, de fato, uma expressão da vontade popular. Não só conversar, discutir muito, mas tentar fazer medidas que possam cada vez mais, de maneira mais rápida, aprimorar essa prestação de serviços públicos, que todavia não podem ser modificados como um passe de mágica, como conhecemos bem. Eu lido na administração há muitos anos, e até por ser uma pessoa oriunda da área do planejamento, sei que tudo tem que ser feito de modo gradativo. Mas para mudar, tem que começar a mudar agora para os efeitos surgirem daqui a algum tempo.
Então, esse é o primeiro ponto. E é claro que as manifestações, a meu juízo, pelo menos, elas tiveram e têm um impacto muito grande no mundo político e certamente vão influenciar no próximo ano, até porque, volto a dizer, num ponto de vista pessoal meu, nós tivemos, vamos dizer assim, uma vontade maior de participação das pessoas, o que é muito bom para a consolidação da nossa democracia. Então, se no ano que vem todas essas multidões que participaram de maneira pacífica, com muita vontade, com as suas opiniões, tiveram a participação política mais relevante, isso é claro que só poderá ser bom para o Brasil. E tenho certeza que isso vai impactar, porque significa uma certa mudança de comportamento do próprio cidadão brasileiro. Agora, governador, recentemente o senador Aécio Neves afirmou que ele espera uma eleição no ano que vem muito combativa. Ele até brincou e disse que tem couro grosso, né, couro duro, que vai aguentar as pancadas. O senhor teme que esse processo eleitoral, que já tão antecipado, venha refletir na relação entre o governo de Minas e o governo federal? Hoje a relação é boa? Como é a relação hoje? A relação é muito boa. Eu, pessoalmente, tenho muito respeito pela presidente. Nós temos um relacionamento que é muito maduro do ponto de vista institucional. E Minas Gerais tem um tratamento republicano, nós defendemos a federação, não há nenhum motivo de reclamação por parte de Minas Gerais. Claro que nós sempre gostaríamos de ter mais investimentos, mas eu digo isso e todos os outros 26 governadores também dizem o mesmo, é natural que isso ocorra. Então, há um relacionamento administrativo bom, não só com a presidente, mas com os ministros, então isso é correto, porque também assim aconteceu quando era presidente o presidente Lula e governador Aécio, ou quando era governador Serra, ou quando foi presidente Fernando Henrique, era governador do Acre, o governador Viana, o relacionamento também era muito bom. Isso é prova da nossa maturidade, isso é fundamental. Eu não acredito que a questão eleitoral irá macular ou lançar algum tipo de dúvida sobre esse relacionamento. Da mesma forma que eu não tenho nenhuma dificuldade de relacionamento com prefeituras também de partidos que não me apoiam. Ao contrário, nós temos feito tudo de maneira muito aberta, muito clara, universal, porque assim deve ser, porque nós devemos atingir e proteger e atender todos os cidadãos, independente de onde moram. E a presidente é o mesmo caso, ela mesmo, com as suas raízes em Minas Gerais, tenho certeza que quer ver aqui isso se desenvolver bem. Uma coisa é relacionamento administrativo, outra coisa é o posicionamento político, que numa democracia é natural que existam partidos e blocos de oposição. Não é nosso partido, meu partido faz oposição ao presidente, mas não é uma oposição de natureza pessoal, radical, uma oposição de posturas e questões de ordem política. Então, é claro que meu partido terá suas bandeiras no momento eleitoral, vai apresentar essas bandeiras com o objetivo de mostrar que pode fazer mais e melhor pelo Brasil. Em relação às demandas de Minas, em relação ao governo federal, por exemplo, a questão da dívida, né, da renegociação da dívida dos estados, do aumento dos recursos para a saúde, é uma bandeira, inclusive, da Assembleia Mineira, a questão também dos royalties do pré-sal, a divisão. Essas questões que envolvem as unidades federativas e o governo federal, o senhor acha que Minas está conseguindo bons resultados? Há alguma demanda que não foi atendida? Na realidade, todos esses pontos que você coloca são demandas coletivas de todos os estados da federação. Todos nós, estados brasileiros, hoje temos uma grande dívida, e não só os estados, as prefeituras também. A própria prefeitura do município de São Paulo acabou de demonstrar que a sua situação é muito grave em razão do peso da dívida. Sempre bom lembrar e esclarecer, não só aqueles que nos acompanham pela TV, mas também aqueles que leem as entrevistas, que a dívida de Minas Gerais, que foi consolidada e na época um bom negócio, no final da década de 90, de 98, naquele tempo ela foi consolidada em cerca de 14 bilhões de reais. De lá para cá, nós já pagamos mais de 20 bilhões e devemos mais de 60. Então é evidente que é uma dívida que não tem fim. Então nós temos de mudar o indexador. O próprio governo federal já percebeu isso, encaminhou essa mensagem ao Congresso, mas lamentavelmente ainda não andou. Temos temas em comum, como, por exemplo, a questão da fim da guerra fiscal, unificação da alíquota de ICMS, na qual eu publicamente muitas vezes declarei apoio à proposta do governo federal, do ministro Guido Mantega, que me parece correta, mas que também, lamentavelmente, não prosperou no Congresso Nacional. A questão dos royalties do petróleo, a posição dos estados, na sua maioria, é também a mesma. Então, são temas, volto a dizer, que compõem uma coluna vertebral que é comum aos estados brasileiros.
Então, eu acredito que isso tem de evoluir. O que há no Brasil, lamentavelmente, eu já até fiz artigos e dei entrevistas muito sobre o tema, é que nós temos, ao longo dos anos, isso não é do atual governo federal, nem do anterior, é algo que remonta, a meu juízo, da década de 60, ou seja, 50 anos atrás, praticamente, de um processo de centralização muito grave. E essa centralização acaba que prejudica a federação. Então, nós temos, na verdade, hoje uma federação no Brasil que ela é meramente de papel. Ela não tem realidade, ela é muito distinta do que ocorre nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Alemanha, que são países verdadeiramente federais. Então, acho que vai chegar um momento no Brasil que tem de haver um basta nisso. Nós temos de devolver aos estados federados, mesmo aos municípios, parcelas importantes de responsabilidade. Eu lhe dou um exemplo concreto nisso. Essa semana, nós tivemos um evento muito importante para Minas Gerais, uma missão normativa do Ministério da Agricultura, permitindo a questão da comercialização do queijo mineiro, queijo artesanal mineiro. Uma regra que era até de 1950, do mandato ainda do presidente Getúlio Vargas, do seu segundo mandato. Essa modificação que foi feita corretamente, no qual nós aplaudimos o governo federal, passou pela descentralização, atribuiu aos estados a competência para, especialmente Minas Gerais com produção de queijo, para fazer a regularização e a certificação desse queijo, o que é correto. Agora imagine, para certificar o queijo artesanal mineiro, nós dependíamos também de Brasília. E estou dando um exemplo pequeno de outras dezenas ou centenas de ações que nós temos de descentralizar, passar para os estados. Agora, é claro que isso deve vir acompanhado também de um reparo de recursos, porque, do contrário, passar só a obrigação, sem ter o recurso financeiro num quadro federativo, onde quase 70% dos recursos ficam concentrados na esfera federal, é muito difícil. O senhor está falando, então, da questão das reformas, né? Para mudar o Pacto Federativo é preciso ter a reforma tributária, a reforma política. Como que o senhor está vendo essa possibilidade de, diante da pressão popular, haver finalmente essas reformas? O senhor acredita que até o final do ano que vem, que o Brasil venha viver realmente, efetivamente, as reformas? O senhor concorda com a proposta de reforma política do governo federal? Bem, a reforma política ela é solicitada, demandada, cantada em verso e prosa por praticamente todos os brasileiros do mundo político e do mundo não político. Todos aqueles que se envolvem no tema reclamam uma reforma política. E a reforma política muitas vezes acaba tendo uma composição que parece a seleção brasileira, cada um tem uma na sua cabeça. E nós temos dificuldade de identificar aquela que é a majoritária, a corrente majoritária. Então, o que precisa fazer, a meu juízo, e é claro que eu não posso ter interferência nisso, somente fazer uma observação, é que o Congresso Nacional vote. Porque no momento que o Congresso Nacional, por sua maioria, decidir um determinado modelo de reforma política, ela valerá. É muito difícil haver uma reforma política por unanimidade, porque é natural que as posições ideológicas, partidárias são distintas. Então, o que estranha é que o Congresso Nacional não delibera. Então, a importância da deliberação no Congresso Nacional, eu espero que se faça. Não acredito, não sei, acho difícil que isso seja votado para ter vigência no ano que vem, porque agora já no início de outubro. Mas se fosse, até melhor, porque de fato há esse ambiente. E é claro que a reforma política pressupõe uma melhoria do processo eleitoral, uma consolidação maior dos partidos, dos verdadeiros partidos, e isso permitirá o encaminhamento de outras reformas importantes que você mencionava, como a questão tributária, como a questão das competências federativas. Governador, agora para relaxar um pouquinho, o senhor está indo para Marrocos no final do ano? O presidente Calil gentilmente me convidou. Eu acho difícil, porque é uma época do ano muito difícil de viajar, de ausentar aqui, porque é o encerramento do exercício. Mas eu, se for, naturalmente vou ficar muito satisfeito, mas se não for, vou ficar aqui torcendo, muito agarrado e desejoso que o nosso Clube Atlético Mineiro seja campeão dos clubes do mundo. Isso vai ser um grande orgulho. Eu já fiquei muito feliz. Eu acho que a conquista da Libertadores foi um prêmio valiosíssimo para os atleticanos, para os mineiros, especialmente para o time do Atlético, que é uma torcida onde eu me incluo, não é? Muito sofrida, porque tudo nosso é um pouco com sofrimento, com muito esforço, com muita dedicação, e nós estamos vivendo nesse momento, para minha felicidade, agora como governador e não como torcedor, um momento muito bom do futebol mineiro. Você observa que o Cruzeiro está tendo um desempenho esplendoroso no Campeonato Brasileiro, é o líder do Campeonato Brasileiro, invicto, só teve vitórias no Novo Mineirão, onde tem jogado. O Atlético teve uma sequência de vitórias no Independência extraordinária também. O América, do nosso Teodomiro, está tendo um bom desempenho
também na Série B. Eu fico satisfeito que foram investimentos importantes na infraestrutura esportiva, que estão representando, de fato, algo que é positivo e é uma grande, não só uma alegria, mas também, é claro, a movimentação de pessoas em favor de uma bela conquista, como foi a Libertadores, e outras que virão certamente, não só para o Atlético, mas para Cruzeiro, América e também os clubes do nosso interior. Muito obrigada, governador. O Jornal Tempo, Portal Tempo, agradece a entrevista.